Oi gente bonita, tatuada e cheia de piercing do meu Brasil, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre aquelas tatuagens pequenininhas, delicadinhas, aquelas escritas com a letra fininha e o problema que existe por trás dessas tatus. Acha esse assunto interessante? Então se inscreve aqui no canal, porque esse canal só tem vídeo da hora de assuntos bacanas sobre tatu e piercing. E por favor, me ajude a manter esse canal vivo se inscrevendo, compartilhando o vídeo com alguém que você sabe que vai se interessar pelo assunto e deixando aquele like. Vamos lá então? De uns anos pra cá, aumentou muito a demanda por um tipo de tatu, que é a tatu de traço fino, né? Aquela coisa bem delicada, com aquela letra bem fininha, né? Tem um tipo de público que adora esse tipo de tatu, que não gosta de tatuagem grande, de traço grosso, coisa colorida, gosta desse traço bem fininho e uma coisinha bem pequenininha, bem delicada. São muitas as pessoas que eu recebo aqui no estúdio que chegam falando alguma coisa desse tipo: ah, eu queria escrever essa palavra bem pequenininha, no máximo 2 centímetros. Então deixa eu explicar para você por que isso pode não ser uma boa ideia. É importante você considerar que com o passar dos anos, a tinta que foi depositada na sua derme, ela vai se espalhar, tá? Quanto que essa tinta vai espalhar é difícil de saber. Isso depende da tinta que foi utilizada, da quantidade de pigmento que ela tinha, da região do corpo onde ela foi aplicada e do quanto aquela pele vai se expandir. Existem regiões como, por exemplo, na costela, em que é normal a gente emagrecer e engordar, né? Em que esse tipo de traço costuma expandir bastante. Mas mesmo em regiões onde a pele não estique muito com o passar dos anos, algum grau de migração, né, um tanto, aquela tinta vai expandir. Então, quando a gente faz uma letrinha muito pequena, muito juntinha ali uma da outra, conforme os anos vão se passando, porque assim, na hora que termina a tatu, lindo, fica super bacana, fica super delicadinho, super bonitinho. Tenho certeza que você já viu um monte de fotos aí nas redes sociais de tatuagens lindas que eram pequenas e delicadas com um traço fino. Porém, o que você provavelmente não vai ver, que eu vejo muito, porque aí vem o pessoal aqui depois querendo fazer o quê? Cobrir ou reformar aquela tatuagem. Porque o que acontece é que conforme os anos vão passando, que aquela tinta vai se espalhando por debaixo da pele, aquilo ali vira um borrão, aquilo fica parecendo uma sujeira. Aquele texto se torna ilegível por conta da tatuagem ter sido feita ou pequena demais, ou com uma tinta muito concentrada, que mesmo a tinta que é feita para linha, às vezes em alguns casos a gente precisa diluir porque tem marcas que são muito concentradas. Então, o que é que eu recomendo para que meus clientes não tenham esse tipo de problema? É simples, não estou falando que você não pode fazer essa tatu, só estou falando que, primeiro, não faça tatuagem pequena demais, tá? Um tatuador experiente, ele vai pegar aquele seu texto, né, a palavra que você quer tatuar, e ele vai te indicar um tamanho mínimo que vai ficar legal com o passar dos anos, tá? Muitas vezes esse tamanho é maior do que você gostaria. Porém, o que você prefere? Uma tatu que vai ficar legal agora e que daqui, sei lá, 1 ano vai estar borrada, ou uma tatu que vai ficar legal o resto da sua vida? Né? Ficou um pouquinho maior do que você gostaria, porém ela vai permanecer uma tatu bonita ao longo dos anos. Outra coisa, escolha da fonte, tá? Tem fontes que na hora que você faz, elas já não são muito fáceis de ler, né? Que se aquela letra corrida, né, caligrafada. Então escolha fontes em que as letras não ficam muito grudadas, tá bom? Eu, às vezes, o cliente, ele me traz uma fonte que ele gostou e eu faço uma pequena alteração para que algumas letras não fiquem grudadas, né? E que elas fiquem um pouquinho separadas, pensando em evitar esse problema. E tem um outro problema que você pode encontrar também, que é o seguinte: às vezes a tatu é feita com uma agulha tão fina, né, e com uma tinta que às vezes já está um pouquinho diluída, que ela vai ficar falhada. E aí, depois, para você consertar isso, você precisa fazer um retoque. Só que aí, quando a gente faz o retoque, o que acontece? Imagina que você está escrevendo uma coisa numa caneta e que a caneta falhou. A hora que você for passar a caneta de novo, vai ter alguns pontos ali da sua escrita que vão ficar mais grossos, né? A mesma coisa vai acontecer com a tatu, tá?
Então, assim, essas tatuagens, e que muitos clientes acham que assim, ai, eu queria fazer uma tatuagem simples, uma tatuagem delicadinha, uma coisinha pequenininha. Ela não é simples de fazer, tá? Essa é uma tatuagem que requer uma habilidade muito grande do tatuador e uma experiência muito grande para te garantir um resultado bacana ao longo dos anos. E falando um pouco de carona aí nesse assunto, eu vou comentar também brevemente sobre a coisa de fazer tatuagem na mão ou tatuagem nos dedos, tá? Muita gente. É que geralmente é o mesmo tipo de cliente que quer fazer a tatuagem letrinha, fininha, taranã, quer fazer o quê? Quer fazer o tal do coraçãozinho delicadinho aqui nesse dedo, enfim, qualquer outro dedo, né? Ou às vezes quer fazer aqui do lado, quer escrever não sei o quê, não sei o que lá, porque viu um post super legal, né? É a mesma coisa. São tatuagens que na hora que faz ficam super estilosas, ficam super bonitinhas. Qual que é a durabilidade daquilo? No dedo, olha, o problema do dedo é o seguinte, essa região aqui de cima da mão, como um todo, ela é uma região que dá para ser tatuada. Eu conheço muita gente que tem tatuagem na mão. Eu mesma já fiz tatuagem em várias pessoas na mão, só que eu aviso para o cliente, falo, olha, essa tatuagem, muito provavelmente, ela vai ficar falhada e muito provavelmente ela vai precisar de um retoque. Então, coisinha delicadinha já não dá para fazer, tá? Tem que ser uma tatuagem que na hora que a gente for retocar, se ela ficar um pouquinho mais grossa, não seja um problema. Por quê? As nossas mãos estão constantemente em atrito com outras coisas. A gente põe a mão no bolso, a gente esfrega a mão uma na outra, a gente passa a mão no cabelo, a gente escova o dente, a gente lava a louça, né? Então, a menos que você consiga fazer a tatu e ficar 2 semanas sem mexer as mãos, o que é impossível, quer dizer, muito provavelmente, antes daquela tinta se fixar na sua pele, porque leva algumas semanas para esse processo acontecer, não é imediato, como pode parecer, então, antes que a tinta fixe, ela vai embora e aí vai ficar falhado e, portanto, vai precisar de um retoque. Ah, mas eu fiz uma tatuagem na mão que não precisou de retoque. Legal! Em alguns casos não precisa, mas na grande maioria dos casos vai precisar, tá? Agora, existem regiões aqui da mão, principalmente essas regiões aqui na palma e entre os dedos, que a pele se regenera rápido demais. Essas tatuagens sempre vão ficar falhadas, tá? Eu conheço alguns artistas que são especializados em tatuar a palma da mão e eles mostram no seu portfólio fotos daquela tatu cicatrizada depois de 6 meses, depois de 1 ano, né? Muitas vezes é preciso fazer um retoque, tá? Só que assim, esse é um tipo de tatu que eu já não faço, porque eu não sei ao certo qual que é a profundidade que essa agulha tem que entrar. Eu sei que é uma profundidade muito maior do que pro resto do corpo. Tem uma chance grande de ficar falhada, vai dar certo para algumas pessoas, mas não vai dar certo para todo mundo. E por isso eu prefiro não trabalhar. Eu não estou dizendo que é impossível ter uma tatu legal na palma da mão, só estou dizendo que é muito difícil e são muito poucos os tatuadores que sabem fazer bem feito esse tipo de trabalho, tá? Se você quer fazer uma tatuagem na palma da mão com um tatuador que não é especialista nisso, a melhor dica que eu posso te dar é não faça, porque muito provavelmente vai ficar falhado. E entre os dedos, eu acho que eu nunca vi um caso de sucesso de tatuagem feita entre os dedos que não ficou falhada ou que não ficou super grossa depois do retoque. E assim, como você talvez possa imaginar, a mesma coisa vale para o pé, né? A parte de cima do pé geralmente dá para tatuar, muitas vezes fica falha e vai precisar de retoque também. Agora, a palma do pé, não só é uma pele muito mais grossa. Palma do pé não, né? Sola do pé. Não só. Tem uma pele muito mais grossa. Tem uma camada de queratina enorme antes de chegar na derme. Então, é muito mais grossa do que a palma da mão. E, gente, pé é sujo pra caramba. O pé tem o tempo todo em contato com bactérias. Mesmo que você use meia limpinha, o tênis limpinho, o pé é um local muito fácil de contaminar, tá? Mesmo quem faz tatu na parte de cima do pé, que é a parte mais ok, muito comumente essas pessoas têm problema que ali entrou bactéria e aquilo ali ficou infeccionado, tá? E isso não só o pé, mas em alguma parte de baixo aqui, do joelho para baixo, são regiões que sujam mais facilmente, tá? Mas assim, a panturrilha, o tornozelo, a parte de cima do pé, dá para tatuar. Só estou falando com relação à possibilidade de
contaminação e infecção, tá legal? Então, na hora que você for escolher fazer sua tatu, leve em consideração a opinião do seu tatuador. Ele trabalha só com aquilo, provavelmente há bastante tempo, ele já viu todo tipo de caso, né, todo tipo de problema que pode acontecer com a tatu, e é muito chato pra gente quando a gente faz um trabalho que não fica legal e a gente tem o retorno daquele cliente que está insatisfeito com a tatu que não ficou legal. Então é por isso que a gente já avisa os problemas que podem acontecer, tá? Então ouça o seu profissional, ouça os conselhos que ele vai te dar, tá? Porque, gente, é o trabalho dele e às vezes não dá pra gente ter tudo o que a gente quer do jeito que a gente quer, né? Se você tinha uma ideia de fazer uma tatuagem aqui no dedo, de repente considera tatuar aqui, né? Ou uma partezinha, né? De repente você quer uma coisa discreta. Então, leve em consideração que tem várias outras partes do corpo que você pode fazer exatamente a mesma tatu, tá? Só que vai ter uma durabilidade muito maior, tá bom? Então, a menos que você não se importe em ficar com uma tatu que possivelmente vai ficar falhada, considere fazer essa tatu em outro local do corpo. E agora eu queria saber a sua opinião, a sua experiência. Você tem tatu na mão? Já teve vontade de fazer? A tatu que você fez, se você tem tatu na mão, me conta se ficou falhada, se deu tudo certo, se precisou de retoque, se ficou legal depois do retoque. Porque assim, não é porque vai ter que retocar que vai ficar ruim. Às vezes engrossa um pouquinho, mas fica bacana. E às vezes depois de um retoque, ela já fica legal. Às vezes não. Tem pessoas que vão retocando e fica assim, a vida inteira retocando, até que uma hora as pessoas meio que desistem, né, de tanto que acaba dando trabalho. Mas se você tem qualquer tipo de experiência com tatu na mão, compartilha aqui com a gente, coloca nos comentários. Achou o assunto desse vídeo bacana? Compartilha com alguém que você sabe que vai gostar, tá bom? E não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Te vejo na próxima!